Nós realmente agradecemos por ter vindo contar sua história de vida para crianças e coaches em nossa cidade. Foi um ótimo dia. Você foi incrível ontem, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Você teve uma infância difícil, se eu entendi bem, e parte da sua história foi superar coisas que... Às vezes eu penso que as pessoas se limitam a pensar, sabe, eu tive um início tão ruim. E nós começamos a acreditar que não podemos nos tornar melhores do que éramos nesses dias difíceis. Então, é realmente útil, eu acho, para as pessoas terem um exemplo, pois hoje você está em uma situação muito diferente de como as coisas eram quando começou. Você poderia explicar um pouco mais de como tudo começou? Eu vou explicar. Para começar, eu nasci em Buffalo, Nova York, e meu pai tinha um bar. Não sei se vocês conhecem ou não Rick James. Se não conhecem, o show de Dave Chappelle pode lhes familiarizar com o assunto. De qualquer forma, meu pai ajudou o Rick James a ficar famoso. E, dito isso, meu pai era um homem muito abusivo. Eu nunca vou esquecer a vez que eu assisti meu pai arrastar minha mãe escada abaixo pelos cabelos. Foi muito triste para mim e meus irmãos. Minha mãe teve que nos enviar cartas. Então, sabe, nós não podíamos fazer educação física, porque estávamos com hematomas de tanto apanhar. E minha mãe finalmente tomou coragem, depois que meu pai acabou com a alma de todos na casa. Minha mãe tomou coragem para finalmente se mudar dali. E para minha sorte, ela se mudou para uma pequena cidade chamada Brasil, Indiana. Lá tem cerca de 10 mil habitantes e apenas 3 famílias negras. Então, para resumir, fui chamado de preto todos os dias da minha vida. E eu esqueci minha primeira vez. Eu peguei meu carro e eles picharam: "Ei, preto, nós vamos te matar." Então, estou tentando descrever a situação para todos vocês, para que entendam que vocês não precisam de muito para ter sucesso na vida. Foi mais ou menos assim que eu comecei. Todas essas dificuldades podem ter te abatido tanto que você pôde mudar todo o seu senso de valores. De alguma forma você superou isso. Sabe dizer como? O que te deu a habilidade de superar esse começo ruim? Bem, eu não era muito talentoso. Eu me formei como o segundo pior aluno da minha classe. Eu não fui à escola praticamente, porque eu peguei meu... Muito obrigado, agradeço por isso. Obrigado. Eu não fui muito à escola porque eu era, sabe, constantemente espancado, sofria bullying constantemente, então me tornei muito inseguro. E o único talento, sim, eu chamo de talento, é um grande dom que eu tenho. Eu tenho sempre ouvido essa voz na minha cabeça. E a voz vem de Deus. E, sabe, com todas as minhas inseguranças, todos os problemas que eu tinha quando criança, eu era guiado por Deus. E eu nunca culpei Deus por quaisquer coisas ruins que eu tenha passado. Desde problemas de saúde, a ter um pai ruim e ter, sabe, sofrido bullying. E também passei por uma fase em que eu pesava 136 quilos. Eu era muito pesado. Eu nunca culpei Deus por nada. Então sempre dei todo o crédito a simplesmente não botar, sabe, a culpa em Deus. Sempre assumir quem eu sou. Em um certo ponto, você decidiu seguir para o militarismo, se eu entendi bem. Você não só é das operações especiais da Marinha, mas também das operações especiais do Exército. E alguma outra função nas Forças Aéreas também? Certo. Eu sou a única pessoa na história das Forças Armadas que esteve nas operações especiais das Forças Aéreas. Eu passei pela escola de guardas do Exército, fui condecorado lá. E eu fui o 36º afro-americano a se formar na Marinha e treinei mais 7 anos lá. Então... Mas o que é engraçado sobre isso é que o que me levou nessa direção foi eu não querer fazer isso. Vocês escutaram um pequeno pedaço da minha história. Eu era uma pessoa muito insegura. Culpava todos por não chegar a lugar algum. Eu culpava as pessoas que me chamavam de preto, culpava meu pai por, sabe, por me bater, culpava minha mãe por não ter estado lá, sabe, ela é uma boa mãe. Na vida, as pessoas têm suas próprias dores, feridas e dificuldades às quais estão passando. E como uma criança jovem, você não entende isso e culpa todos pelo que você está passando. E foi quando eu comecei a me culpar, por culpar todo mundo, que eu comecei a ter sucesso na vida. Mas a única coisa que eu digo é que eu nunca culpei Deus. E eu não sei porquê de não ter culpado Deus, ou me abater com isso. Eu chamo isso de calça cagada. Vocês que têm filhos sabem, quando a criança vai ao banheiro, mas vai andando dessa forma, é porque foram no banheiro nas próprias calças. Muitos de nós, adultos, andamos dessa maneira porque a vida é injusta. Adivinhe só, Feliz Natal. E essa foi a mensagem que eu aprendi.
Teve uma reviravolta, de alguma forma, quando você aprendeu essa lição, que você viu que podia mudar e não deixar o que outras pessoas fizeram te controlar. Você parou de culpar eles e começou a culpar você mesmo por culpá-los, certo? Certo. E isso te levou a começar a ter ideias e sonhos. Como você decidiu seguir as Forças Armadas? Eu nunca vou esquecer o que aconteceu comigo. Eu estava na aula de espanhol e nós deixávamos nossos cadernos de espanhol no canto da sala. E eu fui até lá para pegar o meu caderno, voltei até minha cadeira, abri o caderno e algumas crianças tinham pego o caderno de espanhol, sabe? E na capa da frente, eles me desenharam pendurado por uma corda numa árvore. E eles diziam, seu preto, nós vamos te matar. Eu saí da sala imediatamente e fui direto até a sala do diretor. E eu mostrei o caderno, então ele olhou para mim e disse, bem, eles são ignorantes, escreveram preto da forma errada. E eu fiquei tipo, nossa, esse é o melhor conselho que você pode me dar? E eu me dei conta nesse momento que eu estava realmente sozinho. Eu era inseguro. Não tinha, sabe, eu não tinha mentores, não tinha nada, mas eu sempre tive Deus. E eu sabia que tinha aquela voz na minha cabeça. Então eu não gostei do que vi. Aos 16 anos, eu comecei a raspar a cabeça. E eu poderia mentir para todos vocês agora mesmo, e dizer mentiras sobre quem eu era e quem eu não era. Mas aquela imagem no espelho nunca mente para você. E eu sabia que o único jeito de consertar quem eu era seria passando de alguma forma pela fornalha da vida. E o militarismo se tornou essa fornalha. Eu tinha muito medo de pular de aviões. Eu tinha muito medo de atirar com armas. Eu tinha muito medo da minha própria sombra, de certa forma, e eu queria deixar isso para trás. E eu superei isso procurando pelas coisas mais difíceis que um homem poderia vivenciar. E isso foi mais ou menos o que aconteceu. Em um certo momento, você ganhou bastante peso. Isso foi antes do serviço militar? Então, eu pesava, na verdade, 136 quilos, e nessa foto eu tinha por volta de 122 quilos. O que aconteceu foi, eu estava nas Forças Aéreas, aquele é mesmo você? Sim, parece loucura, não é mesmo? Minha cabeça parecia uma bola de basquete. Mas, basicamente, o que aconteceu foi, eu estava nas Forças Aéreas e estava tentando entrar nas operações especiais. E já estava quase conseguindo, sabe? Eu estava terminando o treinamento, e eles descobriram que eu tinha célula falciforme. Essa doença me desqualificou de entrar nas operações especiais aeronáuticas. Então eu lutei com a Secretaria de Defesa. Eles travaram meu treinamento e mandaram começar do zero. Eu disse, de jeito nenhum. Eu tinha medo da água e eles queriam que eu voltasse para a água de novo. Então eu ganhei todo esse peso por causa da depressão. Um ano depois eu estava em casa e eu vi esse show no Discovery Channel dos marinheiros passando pela Hell Week. E eu falei sobre isso enquanto me olhava no espelho. Eu falei, quer saber? Estou cansado de ter medo. Mais uma vez, estou indo direto de volta ao que eu era antes na escola. Eu estava indo de volta para o que todos diziam que eu era. E eu não queria mais ser aquela pessoa. Então eu decidi ir até um posto de recrutamento e disse, eu quero ser um Navy SEAL, com essa aparência. Ah, desculpa, tiraram a imagem. Sim, com a aparência daquela foto que vocês viram. Resumindo, o recrutador disse que eu deveria perder 48 quilos em 60 dias. Porque eu estava quase velho demais para ser um SEAL da Marinha. Vocês conhecem essa história. Eu perdi peso e eu passei por 3 Hell Weeks e me tornei um SEAL da Marinha. Realmente incrível. Então, a maioria das pessoas que passaram por isso tiveram apenas uma Hell Week, certo? Por que 3? Digo, por que essa diferença também? De novo, eu nunca culpei Deus, mas Deus definitivamente me colocou à prova algumas vezes. Então, no treinamento, você só deve passar por uma Hell Week. Eu sou a única pessoa em 70 anos de treinamento da Marinha que passou por 3 Hell Weeks. Passei por 3 Hell Weeks no mesmo ano. E alguns de vocês podem não saber o que é a Hell Week. A Hell Week é o treinamento mais difícil que o militarismo tem a oferecer. São 130 horas de treinamento contínuo. Nessas 130 horas, você talvez tenha 2 horas para dormir. E a ideia desse treinamento é literalmente destruir o homem. E uma vez que esse homem está destruído, o treinamento começa. Então, eu tive sorte suficiente para estar lá no ano em que isso aconteceu uma vez em 70 anos. Eu estava lá nesse ano, louvado seja Deus. A ordem do comandante era, se qualquer um de vocês se machucar, ou qualquer um de vocês sentir alguma coisa,
Nós vamos te mandar de volta para o primeiro dia de treinamento. Eu não ligo se você está na última semana de treinamento. E o treinamento tem 6 meses de duração. Eu vou te botar de volta no dia 1. Então o que aconteceu comigo foi, a Hell Week é na 5ª semana do treinamento. E em algum momento da Hell Week eu me machuquei e voltei para o primeiro dia de treinamento. Passei pela minha segunda vez por uma Hell Week completa. Estava me preparando para começar a segunda fase do treinamento. Eu estava todo feliz, porque a Hell Week é a parte mais difícil do treinamento. O que aconteceu? Eu machuquei a perna e voltei para o primeiro dia mais uma vez. Comecei do primeiro dia novamente. Passei pela Hell Week e nessa semana estava muito frio em San Diego. Um cara morreu de edema pulmonar. Eu passei por isso e me tornei um Navy SEAL e ganhei todo o peso de novo. E a história continua. Você participou de várias missões. Quantos anos você serviu? Eu servi 21 anos nas Forças Armadas. Servi 4 anos na Aeronáutica. Servi 16 anos como SEAL da Marinha. E eu trabalhei no Exército por cerca de 1 ano. Então 21 anos no total. Isso é realmente impressionante. Obrigado. Uma das coisas que nós amamos é que pessoas como você, que serviram como você serviu, isso é um sacrifício impressionante. E nós somos muito gratos pelos militares. Existe um grande sacrifício no que você fez para podermos estar aqui hoje. Nós temos a liberdade para aparecer aqui porque você sacrificou a sua por todos nós. Obrigado por isso. Obrigado. Após essas missões em que serviu 21 anos nas Forças Armadas, quando você saiu, decidiu perseguir um outro tipo de loucura. Certo. Ultramaratona. Como você se viu com essa ideia? Então, se vocês aqui estão familiarizados com o livro O Grande Herói, é sobre um cara chamado Marcus Luttrell. Eu estava servindo por quase uma década, sabe? E fazendo o treinamento da Marinha por tanto tempo. Eu conheci muitos caras que estavam nessa operação. Para vocês que não sabem sobre essa operação, o que aconteceu foi o pior incidente na história dos marinheiros. Tinham 4 caras fazendo uma vigia e eles foram descobertos por outras pessoas. Resumindo, todos morreram, exceto Marcus Luttrell. E nesse ponto, eu estava com cerca de 100 quilos, colocando meus tênis de correr. E muitos desses caras tinham filhos. Então eu queria levantar dinheiro para esses familiares, sabe? E a melhor forma que eu encontrei para fazer isso foi ter pesquisado online e encontrado uma fundação chamada Special Operations Warrior Foundation. Essa fundação manda crianças para a faculdade se seus pais foram das operações especiais e morreram em combate. Então eu encontrei essa grande fundação, mas eu não sou uma pessoa muito inteligente. Então pesquisei no Google os 10 eventos mais difíceis do mundo. E eu escolhi o mais difícil de todos. O mais difícil era essa corrida chamada Badwater 135. São 217 quilômetros de corrida através do Vale da Morte no verão. Não muito inteligente. Então, 217 quilômetros, 55 graus Celsius, eu chamei o diretor da corrida. Mas eu pensei não ser humanamente possível uma pessoa correr 217 quilômetros de uma só vez. Então eu pensei que fosse uma corrida de múltiplos estágios. Eu pensei que correriam 25, 30 quilômetros, armariam um acampamento, fariam um churrasco ou algo do tipo. E daí voltariam a correr de novo na manhã seguinte. Então eu liguei para o diretor e ele falou: "Ei, você já correu mais de 200 quilômetros?" E eu respondi: "Durante um ano inteiro?" Ele disse: "Não, de uma só vez, em 24 horas ou menos." Eu disse: "Nunca?" E ele retrucou: "Bem, para qualificar-se ao Badwater 135, você precisa correr 200 quilômetros em 24 horas ou menos." Então eu pensei, eu nunca corri mais que 32 quilômetros na minha vida, e não coloco um tênis de corrida há mais de um ano. Eu havia ligado para ele numa quarta-feira, e no próximo sábado, ou naquele sábado, seria a corrida de 160 quilômetros, chamada San Diego in One Day. Você corre em volta de uma pista de 1,6 km por 24 horas, e meu objetivo era completar 160 km. Então, eu não vou entrar em grandes detalhes sobre o acontecido, mas a participação de um homem obeso que não costuma correr nunca, você pode imaginar o que aconteceu. Eu acabei correndo 162 km em 19 horas. Eu completei a corrida, chamei Chris Kausman. Ele disse: "Eu sei o quão mal condicionado você esteve, então você não está pronto para a corrida mais difícil do mundo." Então lá estava mais uma corrida que eu poderia fazer para provar ao Chris que eu queria fazer essa corrida para levantar dinheiro. Eu tive que me apresentar na linha de largada dessa corrida chamada The Hurt 100. Essa corrida era muito conveniente para a situação, porque na época apenas 27 pessoas tinham completado a corrida. Tem mais de 9 km de subida
em uma corrida de 160 km. É o equivalente a escalarmos o Monte Everest e nós adicionarmos 160 km à conta. Então, basicamente, eu fui à linha de partida da corrida com uma tala nos pés. E eu completei essa corrida e fui fazer a Badwater 135. Impressionante. O motivo para a tala nos pés foi por causa da corrida de antes? Certo, então, o que não contei a vocês foi, na minha terceira semana no inferno, então, quando você passa por uma semana no inferno, dizem que você perde 5 anos de sua vida. Então acho que estou quase expirando nesse mundo, certo? Mas, basicamente, quando estava passando pela terceira semana no inferno, eu não tive muito tempo para curar meu corpo. Então os oficiais, o pessoal no comando disse: "Ei, David, você sabe que esse é seu último ano para tentar passar?" E simplesmente minhas pernas estavam quebradas por fazer o treinamento da Marinha pela terceira vez. E eu descobri que precisava literalmente usar fitas de compressão. Fitas de compressão são fitas que atletas usam para prevenir os tornozelos de saírem do lugar. Eu usei as fitas dos meus pés até minhas panturrilhas. E isso fez com que meu pé não dobrasse. Então eu meio que corri flexionando o quadril. E a primeira hora de corrida era muito dolorosa. Mas então meus pés ficavam dormentes e eu conseguia fazer todo o treino desse modo. Foi assim que eu passei pelo treinamento da Marinha. Nice. Yeah. Você acha que tem algum tipo de capacidade para desligar o que o seu cérebro está alertando e seguir em frente mesmo com dor? Como isso funciona? Bem, para mim, vocês ouviram um pedaço da minha história sobre estar sempre com medo e também inseguro. Eu costumava mentir para todos sobre quem eu era. Mas uma coisa que eu descobri na minha vida, depois que comecei minha jornada, é o quão incrível nós somos e quão longe podemos ir. O quão forte nossa mente é. Mas eu descobri através da fé. Vocês sabem, eu nunca culpei Deus por nada. E eu era muito paciente na minha vida. Tinha uma fé real. Muitos de nós acreditamos em Deus. Mas sabe, alguns de nós acreditamos pouco em Deus. Quando a situação está ruim, culpamos Deus. Eu tive fé legítima. E essa fé me permitiu ir a um lugar na minha mente que muitas pessoas têm medo de ir. Porque é doloroso. Envolve sofrimento. E muito questionamento sobre o motivo de estar fazendo isso. Eu pude ir à escuridão da mente e encontrar a luz. Eu me encontrei nessa jornada que me levou para longe de mim mesmo, longe de culpar os outros. E por começar a me responsabilizar, eu me encontrei. Então eu busco resposta interiormente e me torno uma pessoa melhor. Eu estava em Washington essa semana e pensando sobre estar aqui hoje, sabendo que você estaria aqui. Eu comprei um pedômetro essa semana, sabe? 10 mil passos por dia. Eu deveria pelo menos dar o primeiro passo, sabe? Eu não cheguei muito longe nesse meio tempo, então é meio intimidante estar em pé na sua frente com essa jornada. Roger that. Isso é bom. Sim, isso é bom. 10 mil passos. Tudo é relativo. Ok. Corrida de 320 km. Tudo isso é muito relativo. Bem, eu vou dar o primeiro passo. Adorei saber. Isso é ótimo. Roger that. Isso que você falou, o que significa para você? Isso se tornou uma parte de sua mensagem de vida. Eu digo Roger that muitas vezes. E digo pois o que descobri passando pelo treinamento. Eu estive em todos os treinamentos de operações especiais, Delta Force, Rangers, Air Force Special Operations e Navy SEALs. Independentemente o quanto uma situação estiver difícil, vou querer ir até o fim para ver quem é David Goggins. E muitas pessoas desistem, porque é realmente um saco. É tão difícil e extenuante que o faz literalmente questionar quem você é como ser humano. Então o que descobri sobre as pessoas foi: o que as fazem desistir é pensar demais na situação futura. Então, no treinamento da Marinha, a temperatura da água é parecida com a do Oceano Pacífico. É congelante. Você fica de pé o dia inteiro, a noite inteira por 70 e poucas horas, talvez mais de 80. Sua mente se pergunta, por que raios eu estou fazendo isso? As pessoas que terminam o treinamento são as pessoas que apenas falam em suas mentes. Roger that. Então se o instrutor me dissesse, ei David, pule na água, rasteje, faça 1000 flexões. Eu não pensava, porque parecia muito idiota, sabe? Você pensa sobre a ordem e diz, eu não vou fazer isso. Eu vou para casa, tomar um banho quente, beber café, comer um donut, vai ser mais confortável.
Então, quando você pensa demais, você se torna muito fraco. E pensar é bom, mas às vezes pensar é ruim. Então eu inventei esse slogan. Roger That Mentality. Roger That Mentality é a mentalidade que quando alguém te manda fazer algo, você simplesmente faz. Você não pensa sobre nada, diz, entendido, e não pensa demais. E antes que perceba, aquela tarefa está cumprida. E você pode seguir com sua vida sem ter pensado demais. Você se torna bem-sucedido. E tendo dito isso, reverendo, essa é a sua camisa. Segure aqui. Legal, Roger That. Muito obrigado. Que legal. Eu sinto que deveria moldurar para ser meu modelo para a vida. Reverendo, você tem que representar, tem que vestir. Beleza, cara. Certo, vamos voltar para seus primeiros dias. Eu vi uma foto sua, sabe, em um tipo de couro ou algo assim. E esse tema o qual estamos conversando sobre ele, que começou um bom trabalho em você, Deus. Ele estava na sua cabeça desde o primeiro dia, mesmo quando isso não fazia sentido para você. Mas você ouvia sua voz e começou a ouvir quando era criança, na igreja católica e no coro. E após todos esses anos, você ainda é um trabalho em andamento, mas faz um enorme progresso. O que você pensa quando lembra desses primeiros anos da sua vida? Bem, primeiramente eu não sei se vocês me reconhecem ou não nessa foto. Digo, ainda parece um pouco comigo, mas se você não consegue ver o pequeno afro no canto da foto, você precisa de óculos. Mas basicamente, o que é engraçado nessa foto é que eu lembro que no começo eu estudava muito. Eu estava tão nervoso e com medo de tudo. E nunca vou esquecer quão difícil foi pra mim, porque tinha essa voz que me incomodava. Porque minha mãe ia me assistir bastante, grande mulher. E meu pai era tão abusivo, mas essa voz na minha cabeça continuava me assombrando sobre o que fazer. E se eu fizesse errado, a voz continuava lá. Eu pensava, pelo amor de Deus, me deixe em paz. Estou tão cansado de pegar o caminho difícil. E esse caminho difícil, na verdade, era Deus, meio que me guiando através de toda a minha vida. E eu percebi que todos me perguntam como eu consegui chegar onde estou hoje sem ter um mentor. Sem ter todas essas grandes coisas que as pessoas acham que precisam para ter. Sabe, as pessoas acham que você precisa ter os melhores pais e dinheiro e a melhor educação e um grande talento de atletismo e muitas outras coisas. E eu percebi, sabe, que eu sou tão grato por eu não ter deixado essa voz. Porque a voz me guiou para onde estou hoje. E por mais doloroso que tenha sido seguir essa voz e sempre dizer às pessoas os erros que cometia, eu me desculpava e tomava para mim a responsabilidade. Foi essa voz, especificamente, que me guiou até aqui. E essa voz era de Deus. Então, eu dou todo o crédito a Deus. E é isso. Realmente incrível. Parece que você tem dito Roger That para Deus todos esses anos. Ele te mostra o que fazer e você faz. Isso é a pura verdade. Eu quero agradecer a você por ter vindo ser parte disso ontem e compartilhar a sua vida com as crianças que estão sendo formadas em quem Deus quer que elas sejam. Eu acredito que você fez a diferença ao inspirá-las a pensar diferente ao ouvir essa voz. E o que o futuro nos reserva? Quem sabe? Deus sabe. Como um trabalho em andamento que nós somos, eu só consigo imaginar o impacto ainda maior no que você está fazendo e quem você é. O espírito que habita em você é realmente inspirador. Sua história é realmente inspiradora. Você nos inspirou hoje e eu gostaria de agradecê-lo por isso. Quero agradecê-lo por todos nós, por você ter nos dado uma noção de quem é Deus através de como se sente e como seguiu ele em sua jornada. Obrigado. Mais uma coisa, lembrem-se, tudo o que vocês precisam é tomar fôlego. Eu conversei com pessoas que foram explodidas, pessoas que não tinham as pernas, e todos querem saber, sabe, encontre o seu 100%. Não é o meu 100%, é o seu 100%. Seja quem você for, encontre seu 100%. Tudo o que você precisa para ser grande é tomar fôlego. Você não precisa de muito talento, você não precisa de qualquer outra coisa. Então, eu agradeço, reverendo. Muito obrigado. Navy SEAL David Goggins. Obrigado.